é uma coisa delicada. Eu percebo assim, o casamento já acabou há muito tempo, já faz tempo que ele acabou, e pelo seu relato. E uma vez que vocês estão divorciados legalmente, eu não entendo vocês morarem juntos, divorciados, não é? Então, ou seja, você precisa tomar uma decisão. Eu não percebo isso que, ou seja, legalmente estão divorciados, mas ainda dormem juntos e vocês não têm relação sexual, mas dormem na mesma cama e você acha que essa é uma direção de Deus. Eu tenho uma dificuldade de entender isso como uma direção de Deus. Pode ser um caso de dependência emocional? Muito. Eu creio nisso. E quem sabe ele não vai encontrar o Senhor ele morando separado de você, se vocês já estão divorciados. Então, e se vocês mantêm relação sexual agora, você está pecando, porque pela lei, você, ou seja, pelas autoridades, você está solteira, não é? Então, aí você mantém relação sexual com o teu ex-esposo, então está errado, não é? Então, essa é uma situação delicada e precisaria de um acompanhamento assim bem próximo para poder ajudar nisso. Mas você vê como é controverso, né? Quando estavam casados, eles queriam se separar. E separa agora está dormindo junto. Exatamente. Quer dizer, realmente precisa de uma orientação, precisa de alguém para ajudar. Né? De repente, aí onde você mora, você deve ter algum líder, né, de igreja, algum amigo, alguém que tenha sensatez para poder influenciar, né, nesse processo de restauração. Eu acredito também muito na questão da restauração, acho que vale a pena. Né? E até, Cristina, como mulher, vale a pena lá entrar, ter em contato com a Clínica da Alma, ser acompanhado por uma mulher de perto, saber direito o caso, como é que funciona, porque é um caso muito confuso, parece ter uma confusão até no coração dela, de saber, eu respeito uma direção de Deus, que é a instituição família, mas a família já foi rompida pelo divórcio, a família que eu digo, marido e mulher, já foi rompida pelo divórcio. Tem esse acompanhamento na Clínica da Alma, inclusive os contatos estão passando aqui embaixo. Com certeza. E é importante ela procurar essa ajuda, porque tem que entender um pouco a respeito das emoções dela, de como que está o coração dela com relação a tudo isso. Eu vejo que, de repente, possa estar existindo ali um problema de autoestima, uma autoestima baixa, né? Porque ela está se submetendo a uma situação muito delicada aí. Com certeza absoluta existe aí essa questão da dependência emocional, ela já está dependente emocionalmente desse ex-marido. Então, para ela é muito difícil romper. E para ela, às vezes, pode ser até mesmo difícil ela aceitar esse rompimento. Então, com certeza, tem aí no coração dela uma baixa autoestima, né? Algum tipo de complexo, um medo de ficar só. Então, pelo fato, né, a mulher ela tem muito disso. A mulher, 8 vezes também, né, Cristina? 8 vezes. E a mulher tem medo de ficar só. E pelo medo de ficar só, ela se submete a muitas coisas. Sim. Então, ela tem que ser realmente acompanhada, procurar uma ajuda, né, justamente para a gente ver a condição do coração dela, a condição das emoções dela. Porque eu tenho certeza que quando ela entender as condições do coração dela, muito dessa confusão aí ela vai ser desfeita. Ainda que o marido não tema o Senhor, pelo menos não caminha pelos princípios da palavra, conforme ela disse aí. E aí é que eu entrar, Jean, para a gente poder colocar essa situação também aqui. Às vezes, a gente sabe que uma das situações que desencadeiam o caso da dependência emocional é a manipulação. E a gente vê muitas pessoas que, quando veem que estão perdendo ou que perderam alguma pessoa, tanto no namoro quanto no noivado, principalmente em namoro e noivado acontece muito isso, e também no casamento, que é o mais sério, elas começam a apelar pela manipulação emocional, usando filhos, usando bens, usando tantas outras coisas. Também, e ela relatou aqui um caso de um marido ser dependente do álcool, ser um pouco depressivo, mas apesar de tudo ser uma boa pessoa. Pode ser também, não estou dizendo que ele faz isso, mas nos lares a dependência emocional desencadeia essa manipulação por parte de quem é dependente, ao ponto de aprisionar outra pessoa, porque fica pensando, claro, eu vou ter dó da pessoa, olha como ela está se portando, ela está depressiva, ela está definhando. Como que lidar com essa situação? Como faz para lidar com essa situação? Eu vou passar para a Cristina, porque ela tem assim, atendido muitas mulheres que têm esse caso, né? Situações assim, ela pode falar com mais propriedade. Vamos lá, Cristina. A questão da manipulação ela é uma coisa muito forte dentro da dependência emocional. E existem várias formas, né, de manipulação. Essa é uma delas, que é o que eu chamo de manipulação passiva,
no qual a pessoa ela se faz de vítima, ela cria vários problemas, ou às vezes, de fato, ela até tem realmente esses problemas, e ela usa esses problemas justamente para manter a pessoa presa a ela. Ou até aumenta nesses problemas. Ou até aumenta esses problemas. Então, a manipulação é muito forte dentro de uma relação dependente. Então, a gente vai encontrar vários tipos de manipulação dentro de uma relação dependente. A gente vai encontrar esse tipo de manipulação, no qual a pessoa se faz de vítima, ela cria problemas ou aumenta os problemas dela, justamente para manter a outra pessoa presa. Porque a dependência, na verdade, a gente tem falado muito a respeito disso, mas o dependente, ele é uma pessoa escrava. Né? Na verdade, a pessoa está escravizada emocionalmente à outra, então ela não consegue caminhar sozinha. Ela não consegue caminhar e se sentir segura sem o outro estar perto. Então, para ela manter o outro perto, ela tem que ter alguns meios, né, justamente para manter essa prisão. Então, a manipulação é utilizada muito forte com relação a isso. Então, a gente vai ter isso, a gente vai ter as pessoas usando presentes, presenteando demais outras pessoas. Eu já tive que lidar com casos no qual a pessoa mobiliou a casa inteira de uma determinada pessoa e a casa dela mesma não tinha mobília. Meu Deus. Então, o que ela estava criando ali? Ela estava criando um elo forte com aquela pessoa e, além de criar um elo forte com aquela pessoa, ela estava querendo manter essa pessoa presa a ela. O que ela cria com isso? O que nós chamamos de dívida emocional. Então, ela cria uma dívida emocional com a outra pessoa. Ela, de uma certa maneira, ela coage a outra pessoa, mantém aquela pessoa presa justamente para quê? Para que a sua emoção, as suas emoções possam ser satisfeitas por aquela pessoa. O outro passa a ser o devedor, né? Passa a ser o devedor. Agora, isso exatamente. pode ser uma questão involuntária também, né? Ela pode estar fazendo até sem perceber que está fazendo isso. Às vezes ela não sente e calcula assim, eu vou manipular fulano, vou mobiliar a casa dele para que ele fique endividado emocionalmente comigo. Às vezes isso é um fator involuntário. Na maioria das vezes é involuntário. A pessoa ela não consegue perceber, porque quando a pessoa está dentro de uma situação de dependência, ela fica cega. Essa é a palavra ela correta. Ela calcula o que ela faz, mas ela não entende que ela está fazendo isso por causa de uma dependência. Exatamente. Ela porque quer suprir ela carência dela. Exatamente. O que ela quer fazer? Ela quer suprir aquele vazio que tem no coração dela. Então, infelizmente, as pessoas não conseguem enxergar isso. Tanto que uma das maiores dificuldades para a gente tratar na vida de uma pessoa a questão da dependência é justamente o fato de fazê-la enxergar que ela é uma pessoa dependente. Sim. Então, quando ela chega num ponto desse, por exemplo, de mobiliar a casa de uma pessoa, de depositar uma quantia alta de dinheiro na conta de uma pessoa, de presenteá-la de maneira exagerada, ela realmente não está fazendo isso, porque eu vou manipular, eu quero aquela pessoa só perto de mim. Ela não consegue perceber isso a princípio. O que vocês estão falando me fez lembrar casos aqui que acontecem, por exemplo, isso acontece mais frequente do que a gente imagina, uma dependência emocional pela internet. Nós já tivemos casos, por exemplo, de mulheres que entraram nesses sites de relacionamento e acabaram criando um vínculo com alguém do outro lado, né, que se passa muitas vezes por um galanteador, né? Eu estou falando mais especificamente de mulheres. As mulheres elas incorrem mais nesse tipo de cilada, ou elas caem mais nessas ciladas. O outro do outro lado passa-se por um galanteador e ali vai criando uma manipulação, e aí nesse caso é voluntária, né? Quem está manipulando está fazendo tudo muito bem calculado, até prender a pessoa ao ponto da pessoa ter que passar dinheiro, manda dinheiro. Normalmente eles fazem isso, pela internet isso acontece muito, fazem isso com a intenção de tirar dinheiro das pessoas, né? Mas porque a outra é uma vítima emocional. Emocional, né? Carente. Para a gente até findar esse caso, a gente viu que tem aí um detalhe que são os filhos, um detalhe eu digo no caso, né? Mas que são vidas que estão envolvidas nisso tudo. E a gente também sabe que os filhos, ou o filho, às vezes é motivo dessa barganha, dessa manipulação. Como lidar, pastor Rogério e Cristina, na questão do filho? Tem que ser racional, eu sei que o senhor é muito racional na questão das decisões, às vezes precisa ser racional, mas uma pessoa que utiliza do filho ou dos filhos para manipular uma situação como essa, tanto de divórcio, quanto às vezes de namoro, de noivado, ou de um novo casamento que, enfim. Eu diria que os filhos são codependentes, assim como a mãe é dependente. Os filhos acabam sendo codependentes. Não é? Porque eles estão acostumados a ver aquela situação e eles acabam se tornando participantes dessa situação. Então, na realidade, o processo da restauração tem que começar com ela e alcançando os filhos. Não é? Então, precisa haver esse processo. Na realidade, esses casos são as famílias simbióticas, elas precisam ser trabalhadas.
toda a família tem que ser Requer um trabalhada. cuidado de perto. A família, a gente tem que trabalhar com a família, não é? Mesmo o marido não sendo cristão e tudo mais, mas a gente precisa ser chamado para poder conversar e ter uma visão do todo. Muito bom. Agora, só para a gente esclarecer, essa dependência emocional, ela é meramente emocional, psicológico, ou tem a ver no mundo espiritual, existe um elo que também liga uma pessoa a outra, essa pessoa que depende emocionalmente da outra? O que ligaria espiritualmente uma pessoa a outra? Você não pode falar sobre isso. Na verdade, atinge os 3 níveis, né? O emocional, o psicológico e o espiritual. Então, com certeza que existe sim um elo espiritual muito forte. Na verdade, é como se houvesse uma aliança espiritual, no qual as pessoas acabam sendo envolvidas por aquilo. E é lógico que nós entendemos que existem, né, espíritos malignos que acabam usando dessa situação, no qual esses espíritos vão aprisionar ainda mais essas pessoas. Então eles vão trabalhando de maneira sutil, né, para justamente aprisionar essas pessoas. Então essas pessoas elas ficam presas tanto espiritualmente quanto ficam presas também emocionalmente e acaba que o seu psicológico ele fica também danificado. Né, acontecem distorções psicológicas de identidade, como já foi, né, abordado aqui, já foi falado. Então, quando chega nesse nível, às vezes, em alguns casos, nós até mesmo encaminhamos para levando em consideração que muitos desses casos, as pessoas fazem alianças, elas fazem pactos, elas firmam compromissos. Nós tivemos, isso não é um nem dois, foram vários, que firmaram pacto de sangue mesmo. Né, de furar dedo, tirar sangue, juntar, não é, de assinar documento, não é, ou seja, que você é a única pessoa na minha vida. E muitas vezes, não assim, uma forma formal, mas muitas vezes através de cartas, de e-mails, de bilhetes, de caderninho. Né? Às vezes não é um contrato registrado no cartório, mas no mundo espiritual, é como se fosse. Como se fosse, e muitas vezes até muito mais pesado. Não é? E aí, às vezes, a pessoa não entende por que eu não consigo para esquecer essa pessoa. Por que eu não consigo? Porque muitas vezes ainda está lá escrito. E deixa eu te perguntar, isso pode também incluir casos, por exemplo, de irmãos gêmeos que crescem juntos, aí num dado momento um deles morre, por exemplo. Eu conheço casos. Tem um caso assim que a gente chora junto com a família de um casal de gêmeos onde a irmã havia casado e o marido, um péssimo marido, assassinou a mulher. E o irmão, o que sobreviveu no caso, né, o que casou também e foi ter sua vida, ele parece que emocionalmente está ligado a essa pessoa, a irmã até hoje, inclusive, já, se não me falha a memória, teve pensamentos inclusive de suicídio, etc. E tal. Esse caso do gêmeo, ele tem um adicional, é porque ambos foram gerados juntos. Não é? Então tem um processo de concepção. Então, que pode ser univitelinos ou não, mas isso existe aí um peso adicional sobre isso. Então precisa ser feito aí um trabalho de acompanhamento e uma administração para poder romper isso, porque na realidade desde a concepção eles estão juntos. Então todas as influências eles receberam juntos. Então, isso que a gente precisa entender, que não é meramente uma oração, que embora a gente saiba que a oração tem poder, mas existe um todo envolvido nisso. Né? Então, isso é bem sério. Mas não só no caso de morte, como foi o caso que você teve. Nós conhecemos casos, por exemplo, que os gêmeos estão vivos, se casaram e não conseguem ter vidas separadas. Até moram em casas separadas, mas gera problema no casamento, porque estão sempre buscando um ao outro.